Olá, meu nome é Gabriela e hoje meu grupo irá abordar sobre o HIV, vírus da imunodeficiência humana. A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ele é capaz de atingir células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T. As principais formas de transmissão são durante a relação sexual sem uso de preservativos, em transfusões sanguíneas e transplante de órgãos. Em relação às características estruturais do vírus, ele possui uma forma esférica, estando envolvido por uma bicamada lipídica, que é o envelope, e nesse envelope é expresso a glicoproteína transmembrana GP41 e a glicoproteína de superfície GP120. Ele possui um capsídeo viral composto pela proteína P24 e entre o envelope e o capsídeo encontra-se a matriz proteica, que ela é composta pela proteína P17 e também encontra um nucleocapsídeo formado pela proteína P7 e P9, e eles vão estar associados a fitas simples de RNA. O HIV possui 3 enzimas virais na partícula do vírus, e uma delas é a enzima transcriptase reversa. Ela é responsável pela transcrição do RNA genômico viral em uma fita dupla de DNA, cuja função é criar uma cópia de DNA fita dupla e degradar a fita molde de RNA viral. Já a enzima integrase é responsável pela integração do DNA no genoma da célula hospedeira. A enzima protease do HIV é necessária nesse passo para crivar a poliproteína viral percussora em proteínas individuais maduras. O RNA e as proteínas virais agrupam-se na superfície celular como novo vírion e são liberados para infectar outra célula. Falando um pouco sobre a etapa de replicação do HIV, começamos pela etapa de adsorção, que compreende a ligação do vírion à superfície da célula-alvo. Esta é mediada por uma interação de alta afinidade entre o domínio extracelular da glicoproteína viral, GP120, e receptores celulares específicos, sendo que o CD4 é o principal receptor para o HIV. Entretanto, apenas a interação de GP120 com o CD4 não vai ser suficiente para que o HIV entre na célula. Então, um grupo de receptores de quimiocinas tem sido identificado como o principal correceptor para o HIV. Assim, após a ligação de GP120 aos receptores celulares CD4, ocorrem alterações conformais que facilitam a ligação ao correceptor. Este evento é decorrente da fusão do envelope viral com a membrana celular, um processo facilitado pela glicoproteína GP41. A fusão das membranas viral e celular resulta na criação de um poro que conecta o interior do vírion com o citoplasma da célula-alvo, facilitando a entrada do capsídeo viral no citoplasma da célula do hospedeiro. Segue-se, então, a etapa de desnudamento, que envolve fatores celulares e as proteínas virais, consiste na liberação do conteúdo do capsídeo para o citoplasma. Uma vez no citoplasma, o genoma viral RNA é retroinscrito para uma fita dupla de DNA proviral pela transcrição reversa viral. Após a transcrição reversa, o DNA proviral é associado com proteínas virais e celulares em um grande complexo nucleoproteico de pré-integração, que é transportado para o núcleo celular através do poro nuclear. O brotamento dispara ativação, que automaticamente cliva as poliproteínas GAG e GAG-POL, liberando as proteínas estruturais e as enzimas. As proteínas individuais sofrerão futuras interações de maneira que as proteínas formem o nucleocapsídeo cônico e fica associado ao envelope viral. O processamento das proteínas virais pela protease leva à formação das partículas virais maduras e infecciosas. Para o diagnóstico da infecção, 4 gerações de imunoensaios foram desenvolvidas: os de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Agora irei falar dos mais comuns, terceira e quarta geração. Os testes de terceira geração são para identificar algumas proteínas virais e para identificação simultânea de anticorpos anti-HIV, IgG e IgM. Tratando-se dos testes de quarta geração, detectam o antígeno P24 e o anticorpo específico, anti-HIV, do tipo IgM e IgG. Testes rápidos para diagnóstico do HIV. Quais são as vantagens desses testes rápidos? Detectam anticorpos anti-HIV, resultado com rapidez e aceleram a interação antígeno-anticorpo. E para que servem esses testes? Para pessoas em situação de violência sexual, como prevenção da AIDS, laboratórios que realizam pequenas rotinas e pessoas que estiverem em situações favoráveis para a infecção. Do Western blot. O Western blot é uma reação que utiliza como fase sólida uma membrana de nitrocelulose que possui fixados antígenos do HIV distribuídos de acordo com seu peso molecular. As proteínas e glicoproteínas virais que atuam como antígenos são separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida segundo seus pesos moleculares.
e transferidas para a membrana de nitrocelulose. A reação entre o antígeno absorvido à membrana de nitrocelulose e os anticorpos da amostra é revelada por um processo enzimático. Adiciona-se o conjugado, composto por uma anti-imunoglobulina humana conjugada com uma enzima. Em seguida, adiciona-se o substrato. A degradação do substrato origina um produto insolúvel e corado que permite ao olho nu a visualização da reação sobre a fita. Esse teste, o imunoblot rápido, ele consegue detectar proteínas do vírus HIV como GP36, GP160, GP120, GP41 e P24. E nesse teste também é possível encontrar a linha de controle C, que é o reagente da área de controle. De novidade, temos um estudo onde a superfície do nanopadrão de ouro foi modificada com fragmentos de anticorpo monoclonal GP120 e neutralizante de HIV-1. O substrato modificado foi então usado para medir quantitativamente concentrações de partícula viral com base na mudança do comprimento de onda longitudinal no espectro UV, que resulta das mudanças do índice de refração induzida por eventos específicos de reconhecimento de antígeno-anticorpo. O limite de detecção das partículas de HIV-1 foram estimados em 200 fragmentos por ml. Já neste estudo, nanopartículas de ouro foram eletrodepositadas no eletrodo de vidro revestido de óxido de estanho e índio, para fornecer melhor cinética de transferência de elétrons e corrente de carga mais alta. No eletrodo, o fragmento de anticorpo foi imobilizado pelo método de automontagem com interação ouro-tiol e diferentes concentrações de partículas semelhantes ao vírus HIV-1 foram aplicadas para a determinação direta. O sensor descrito detectou com sucesso partícula viral de 600 fragmentos por ml para 375 fragmentos por ml. Com relação ao artigo, encontramos um que fala sobre o direcionamento clínico da proteína do capsídeo do HIV com a pequena molécula de ação prolongada. Essa molécula é a GS6207, uma proteína que interrompe a atividade do capsídeo. Como podemos observar, no gráfico temos a relação dos níveis intracelulares de P24 e GS6207. Na parte azul do gráfico, temos que, à medida que GS6207 aumenta, o nível intracelular de P24 diminui. Por que isso acontece? A ligação de GS62 com o precursor de CA, que no caso é uma proteína do capsídeo, reduz GAG intracelular, que é uma poliproteína que possui P24, e assim diminui a estabilidade do vírus, tanto no tráfego quanto na montagem viral. Com relação à parte rosa do gráfico, temos CAM66I, que é um sítio de ligação que diminui a afinidade de GS62 por CA. Então, mesmo que GS6207 aumente seus níveis, P24 vai continuar aumentando, já que GS62 não consegue atuar no sítio de ligação e assim executar a sua função no capsídeo. Encerramos aqui. Obrigada!